Todas as relações que nós temos transformam e constroem a maneira como nós enxergamos o amor. Vamos assistir aqui um vídeo da Paola Carosella falando como a sua vivência com o seu amor e com a sua mãe moldou a visão que ela tem sobre os seus relacionamentos. Vamos lá. Consegue dar exemplos, assim, do que você acha? Ou você perdoou, por exemplo, minha mãe teve uma vida muito difícil, então eu também entendo isso, Sim, isso, eu posso dar exemplos e eu perdoo, não somente perdoo, como eu acolho, a entendo e lamento e contextualizo o tipo de mãe que ela foi e a falta de apoio que ela teve de absolutamente ninguém para criar uma filha. Olha que interessante, né? A gente assistiu um outro vídeo aqui no canal, vou deixar marcado aqui nos cards, da Paola falando um pouco sobre a mãe dela, essa relação que ela tinha com a mãe dela, né? Mas olha como ela já traz aqui um discurso, ela já traz uma visão, né? Eu ainda não sei, vamos supor que a gente não saiba qual foi a relação dessa mãe, mas ela consegue entender que talvez, mesmo essa relação não tendo sido boa, existe um contexto para isso. Né? Existe um contexto que levou, talvez, aquela mãe a se comportar daquela maneira. E não aqui falando sobre perdoar necessariamente, né? Ela usou a palavra perdoar. Mas talvez não perdoar, mas poder a gente entender e responsabilizar, né? Bom, talvez a minha relação com os meus pais não tenha sido a melhor de todas. Pode ser, pode ser. Mas talvez naquele momento também os meus pais não estavam no melhor maneira, no melhor momento da sua vida. Também pode ser. Essas duas afirmativas não precisam ser uma verdadeira e uma falsa. As duas podem ser reais. Mas mesmo assim, isso não justifica, por exemplo, ou não desresponsabiliza a maneira como esses pais lidaram comigo, a maneira como os meus pais lidaram comigo, né? Isso na terapia acontece muito, né? Muitas vezes os meus pacientes, os meus analisandos, passam por essa situação, né? De pensar sobre a sua vida, pensar sobre essa relação com seus pais e entender. Não, sim, realmente, talvez eles estavam passando por uma situação complicada, um momento da vida difícil, né? Enfim, mas isso também não os desresponsabiliza, isso não tira deles a responsabilidade da maneira como eles criaram nós. E aí, cada um vai decidir como vai lidar com isso, se vai perdoar, se não vai perdoar, se vai escolher então se afastar. Isso é uma decisão aí muito, muito pessoal, né? E como Foi mãe nova? foi mãe muito nova, com 18 anos, filha de imigrantes italianos bastante limitados, onde a mulher tinha o caminho certo da mulher era casar e ter filhos e não, sei lá, decidir estudar ou fazer alguma outra coisa. Então, estudar era para prostitutas, né? Quem ia para a faculdade era uma prostituta. Imagina, olha, né, como meu avô. Obviamente batiam nela muito, ela nunca foi. É interessante, eu fiquei pensando, né? Olha essa analogia, né? Estudar é para prostitutas. Né? Eu fico pensando qual a linha de raciocínio que leva a isso, né? Qual a vivência, qual a experiência cultural, qual a ideia de uma pessoa de chegar nessa concepção, né? De que o estudo, né? A mulher que estuda é uma prostituta. Né? Olha só, né? Enfim. Ninguém. Minha mãe né? foi tirada da escola porque era para aprender a ler, escrever e fazer conta. Depois disso... Máximo era um secretariado, uma datilografia, Isso, aí depois né? exatamente o caminho que ela fez. Então a minha mãe casou muito cedo, com 18 anos, com meu pai, que era outro imigrante italiano, e que não sabia na época, mas tinha transtorno bipolar. Nem tinha esse nome, né? Não, era maníaco-depressivo. Na verdade, nem maníaco-depressivo, era louco. E, enfim, com todas os desdobramentos que isso trouxe depois para eles. E eu nasci logo depois, tipo 11 meses depois. Acho que casamento. Lua de mel, nasci. Foram morar na casa do pai do meu pai, meu avô paterno, que era um fascista extremamente violento, desagradável e limitadíssimo, assim, muito limitado. Abusivo, né? Você contou histórias tremendamente abusivo, e a mulher era uma funcionária na família. A mulher não existia, não tinha um espaço. Olha que interessante, né, pessoal? Pra vocês perceber a lógica aqui do raciocínio dela. Ela tá contando a experiência que a mãe dela viveu. Não só ela, talvez ela pegou isso no início da vida dela, pelo que eu entendi, mas assim, a experiência que a mãe dela viveu. O lugar que a mulher ocupava nessa constituição familiar, né? Qual era o lugar dessa mulher?
né? Um lugar de submissão, um lugar de menos, né? Um lugar negativo a mulher. Era isso que sobrava às mulheres. Sobre a mulher. O trabalho da mulher era cuidar da casa dos filhos do homem. Ponto final. Quando eu nasci, meu pai começou com os primeiros sintomas mais profundos de transtorno bipolar. E o que eu fui aprender depois é que, para as pessoas que têm transtorno bipolar, acontecimentos fortes, como o nascimento de um filho, a morte de um parente, assim, é uma doença que ela tá, Desequilibra muito, né? mas o que mais desequilibra é isso. Então, quando minha mãe engravidou, meu pai foi correr um rally de carro em algum lugar da Argentina e, sei lá, voltou 7 meses depois, uma coisa assim. Quanto tempo depois? Sei lá, 6 meses depois. Meu... Passou 6 meses fora. Minha mãe Nossa. ficou sozinha o tempo todo. Quando ele voltou, já voltou com esses sintomas, né? De quando estava extremamente afetuoso, mas depois sumia durante 3 dias. E depois voltava e ficava muito alterado. Ou passava 3 dias sem dormir, porque obviamente não tinha nem tratamento nem medicação. Isso é um relato muito comum, né, de pessoas que hoje a gente chama de transtorno bipolar, né? Na época, pelo que eu entendi, lá nos anos 80, que ela está comentando, isso tinha outros nomes, né? Então, era um transtorno maníaco-depressivo, que a gente dizia, né? Então, maníaco no sentido de mania e depressão, né? Que é o que a gente entende hoje, as fases do transtorno bipolar, né? Mas é um relato muito comum, né? A pessoa passa, então, por aquele longo período, às vezes, de euforia e depois vem uma depressão profundíssima e depois retorna para uma euforia, né? Enfim. Nem nada. E meu avô ligava para a polícia quando meu pai tinha esses episódios. Então, meu pai era preso. Então, imagina o que era esse cotidiano para uma garota de 19 anos, grávida na época. Eu já tinha, sei lá, 1 ano ou meses, uma menina alguns de 20. meses. Uma menina de 19, 20, porque ela engravidou com 19, eu tinha 20. E nesse ambiente extremamente, né, misógino e violento e abusivo. E quando ela não aguentou mais e saiu, que eu tinha 2 anos, e ela separou sem divórcio legal, porque não existia na Argentina ainda, ela separou e foi morar num apartamento no centro, pequeno, bem pequeno. 2 quartos e uma cozinha minúscula, a gente, ela e eu, com 3 empregos, né? 2 empregos para ir para a faculdade à noite. Então, 21 anos, uma filha, morando a 30 quilômetros da família materna, porque era mais perto das faculdades boas que tinha, públicas. Ela entrou na faculdade pública de Direito durante a ditadura, com 2 empregos, um de telefonista de manhã, um de secretária depois do almoço, até às 6 da tarde. E você ficava numa creche? E eu ficava em creches, na escola pública. Eu fui à escola pública até os 16, 15 anos. Escola pública de dupla escolaridade, com almoço na escola e tudo mais. Voltava exausta, voltava e precisava estudar. Então isso, eu acho que já contextualiza bastante quem foi a minha mãe, né? Olha, isso que eu achei muito legal, né? Eu já tinha visto um trecho desse vídeo, desse podcast, na verdade, até nós reagimos a um outro pedaço, né? Mas isso eu achei muito legal da Paola falar, né? Olha, eu tive muitos problemas com a minha mãe, né? Eu tive muitas questões com ela. Talvez ela não tenha sido tão boa assim pra mim quanto eu gostaria, né? Mas a minha mãe também estava passando por questões, né? Isso anula? Não sei se anula. Eu acho que não anula, mas justifica. Não sei se justifica. Mas talvez explica, né? Talvez explique, né? Então, é porque quando as pessoas vão pra terapia, sabe? Muitas pessoas chegam com demandas muito parecidas com a da Paola, assim, sabe? É uma demanda muito comum, na verdade. E muitas vezes elas passam por esse mesmo momento, né? Bom, mas justifica, eu não sei, né? A minha mãe não foi legal comigo, os meus pais não foram legais comigo, mas também eles estavam passando por uma barra, eles estavam passando por um momento, a minha mãe tinha sua história, meu pai tinha sua história, mas também não justifica. Eu também não posso ser responsável pela história que eles tinham, eles poderiam ter me tratado melhor. Eles poderiam ter tido uma experiência afetuosa, mais saudável comigo, né? Então, são questões assim que mostram o quanto essa figura do pai e da mãe são figuras dicotômicas, né? São figuras muito ambíguas, né? São figuras que carregam, muitas vezes, sentimentos de muito amor,
mas também de muito ódio, de muita frustração, de muita decepção, de muita falta de reconhecimento, né? E normalmente essas figuras comportam essas duas posições, né? E é isso que talvez seja o mais difícil para todos nós, né? Entender que sim, aquele mesmo pai, aquela mesma mãe que às vezes foi muito bom, nos ajudou, nos incentivou, nos transformou em quem nós somos, também pode ter sido muito violento, muito agressivo, muito abusador, né? Pode ter sido muito falho, né? Afinal, somos todos humanos, né? Somos todos humanos e eu entendo que, enquanto humanos, somos necessariamente falhos, né? Acho que é da natureza humana a falha, né? A falta. Sempre faltar alguma coisa, né? Mas vamos continuar aqui assistindo o vídeo. Aliás, pessoal, lembrando, eu tô agora com quase 200 inscritos. Eu tô com uma meta, eu quero muito conseguir alcançar os 1000 inscritos, os primeiros 1000 inscritos no vídeo. Então, se você puder deixar uma inscrição aqui, um like no vídeo, eu agradeceria demais. Vamos assistir aqui de novo. Ela era extremamente nova, tentou crescer e se fazer com zero apoio, zero ajuda. Se a ajuda que ela tinha era minha avó durante os finais de semana me recebia para que ela pudesse estudar. Então eu fui criada pela minha avó materna, que foi ela que me ensinou a cozinhar. E ela era uma figura de mais carinho e acolhimento? Também não. Não É a mãe dela também. Teve muito carinho e acolhimento. O carinho que se entendia nessa época era você vai ser alimentada, vai ter uma cama para dormir, uma casa limpa, roupa. Uhum. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? E na região noroeste. Então a gente tem aqui uma cultura, enfim, né? Até por conta dos colonos que a gente diz, né? Que as primeiras pessoas que começaram a colonizar essa parte aqui do Brasil, que são muitos imigrantes de italianos e alemães, né? Então nós temos vamos dizer assim, uma maneira de ver a família muito parecida, eu entendo, né? Até porque ela também falou que era filha de imigrantes italianos, né? Eu entendo e a gente percebe aqui, na verdade todo mundo que mora aqui entende isso, né? Que a família aqui é algo muito frio por vezes, né? Esse afeto familiar, né? Às vezes, né, nessas famílias mais tradicionais ou com essa cultura um tanto quanto mais enraizada, principalmente mais nos interiores, famílias alemãs, de tradição alemã, de tradição italiana, elas são muito frias nesse sentido, né? Um pai e uma mãe bons são aquele pai e mãe que dão as coisas, né? Que fazem você ter o seu teto, a sua comida, né? A sua roupa lavada, e é isso, né? O reconhecimento, por vezes, não vem, o afeto não é demonstrado, né? Não que não exista, né? Mas ele não é demonstrado dessa maneira que a gente comumente pensa, né? Essa coisa de uma mãe muito afetuosa, de um pai muito afetuoso, é até um tanto quanto estranha aqui para a região, sabe? Né? Claro, existem suas exceções, né? Obviamente, né? Mas a gente entende que é uma cultura que tem aqui, né? Muitas pessoas falam assim, não, famílias de alemãs, né? A gente já entende, assim, não, família de alemães, então a gente já entende que é uma família mais fria, mais bruta, mais violenta, né? Essa hierarquia das figuras maternas e paternas, principalmente, né? Então, é de uma cultura, né? E ela, como sendo da Argentina, que nós temos essa relação, assim, aqui o sul do Brasil com a Argentina, porque foram colonizados muito próximos, né? Enfim, imigrantes muito próximos. Então, eu moro muito próximo da divisa com a Argentina, por exemplo. Então, são culturas muito parecidas, né? Eu consigo reconhecer isso que ela diz, né? Porque é uma experiência muito comum para cá, né? É uma experiência muito singular dessas famílias com essas descendências muito fortes, alemãs, italianas, né? Enfim. Era carinho, né? Não existia, vamos brincar, deixa eu te ouvir, assim. O que você tá sentindo? Tinha umas coisas que eu guardo com carinho, assim, que são gestos e que são imagens que eu guardo como imagens de carinho. Que mais do que carinho, eu acho que é cuidado e companhia, que a companhia não deixa de ser cuidado, né? Uhum. Que é eu segurando o novelo para minha avó, né, poder fazer o tricô dela enquanto a gente assistia um programa de culinária. Ou eu anotando a receita quando comecei a aprender a escrever do nhoque ou de alguma coisa. Do nhoque não porque ela que me ensinou, mas de algum prato ou alguma coisa na cozinha. Olha que essa experiência é muito comum, sabe? Eu já ouvi muitos pacientes falando sobre isso, né? Que às vezes o afeto nas famílias não era demonstrado, então, como uma brincadeira, com um beijo, com um abraço, né? Mas com uma presença. Bom, será que isso é afeto também? Eu acredito que sim. E eu acredito que as crianças, como ela já foi, aprendem a entender que essa é a demonstração de afeto possível, né? Talvez em determinado momento ela esperou, ela gostaria de ter tido um abraço, um beijo,
uma palavra de compaixão, de reconhecimento, de validação, mas não teve. Mas às vezes teve a companhia, teve o cuidado, né? Aquele momento, enfim, aquele aprendizado, aquele ensinamento. Porque essas pessoas também, por exemplo, a avó dela, talvez fosse a maneira que ela sabia demonstrar os próprios sentimentos. Talvez ela nem tinha capacidade de ter outros instrumentos para mostrar esse amor. Ela não sabia mostrar de outra forma. Ela não sabia expressar esse sentimento de outra forma. Era a única maneira que ela sabia, era essa. Né? E talvez ela fez o que ela conseguiu, com as ferramentas que ela também teve. Ela me ensinando a fazer macarrãozinho e eu acima de um banquinho, aquela cena que são bonitas. Sim, sim. São bonitas, tem uma presença, tem você tá aqui junto, né? Mas você lembra de ter uma coisa assim, pelo amor de Deus, alguém me dá um abraço, me pega no colo? Não. Total. Você tem? Teve uma fase da minha vida que foi talvez a mais difícil, que foi a minha adolescência, talvez entre a idade que a minha filha tem agora, os 12, 13, até os 17, que eu comecei já a sair de casa e a buscar esse amor que eu não tinha em namorados. Uhum. Mas nessa época, entre os 13 e os 17, não somente a minha mãe já tinha se recebido de advogada e ela virou uma advogada relativamente bem-sucedida, mas bem-sucedida dentro de um escritório de 2 homens, onde ela fazia todo o trabalho, recebia 13% dos lucros e trabalhava 500 vezes a mais do que eles. E sempre era abaixada, né, de categoria. Sempre era colocada num lugar como... De novo, né, ela nunca era suficiente. Que ela ouvia dos pais dela. Ela nunca era suficiente. Nunca era boa o suficiente. Nunca ia chegar lá. Se você se esforça mais um pouco, talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, você ganhe mais um pontinho. Ela ouvia isso dos homens que trabalhavam com ela, mas dos sócios. Dos sócios. Mas ouvia dentro da casa dela também, dentro da casa dela também, constantemente. Então, teve essa época onde ela já trabalhava como advogada, continuávamos morando nessa casa, nesse mesmo apartamento, mas a situação financeira tinha melhorado um pouco. Então eu acho que ela vai dizer, né, essa ideia de que esse amor que ela não recebeu em casa, ela foi buscar fora, né? Ela foi buscar fora. Eu acho que é um pouco disso também, né? Às vezes a gente busca nos nossos outros relacionamentos aquele amor que a gente não recebeu quando a gente era criança, né? Aquele amor que a gente gostaria de ter recebido. Ou aquela expressão de amor que a gente gostaria de ter recebido, né? Bom, enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que a gente tenha conversado aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Eu tô com uma meta, como eu disse, de chegar nos meus primeiros 1000 inscritos, né? Agora, nesse momento da gravação do vídeo, eu estou com 186 inscritos. Quem sabe você possa pelo menos me ajudar a chegar em 200 e eu já ficaria muito feliz, tá bom? E no mais, eventualmente, se você gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso. Valeu, falou. Agradeço a visualização de todos. Tchau, tchau. Abraços.